Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Verônica. Eu sou Maria Clara e eu sou a Cecília. Nós somos alunas da Escola Jerônimo Mercio da Silveira, aqui da cidade de Candiota, e o nosso trabalho é sobre planejamento urbano. Bom, o planejamento urbano ele é de extrema importância, principalmente para cidades que enfrentam diariamente as situações de enchente. Estas cidades lutam todos os dias com os desafios de segurança, infraestrutura e qualidade de vida. Em base no que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos meses, pensamos em trazer algumas soluções eficazes para esses acontecimentos naturais. A infraestrutura verde é essencial no planejamento urbano. A construção de parques, praças e áreas verdes no geral é um sistema natural de absorção da água no solo. Além disso, outro fato importante é o investimento do governo em outras formas de drenagem da água no solo, como a construção de canais e também bacias de contenção. Bom, aqui a gente trouxe um exemplo de uma cidade bem planejada, com a grande presença de uma área verde, um rio, né? Com as casas afastadas do rio. Claro que não está isento de acontecer um alagamento, mas caso aconteça, vai ter muitos menos danos para essas pessoas que moram nessa cidade. Aqui a gente tentou representar uma mata ciliar e caso o nível do rio suba, a água vai subir, vai descer, né? E o solo vai absorver a água. Então acaba que é um sistema eficiente e sustentável. E nesse outro exemplo que a gente trouxe, que infelizmente é o que a gente está acostumado a ver e é o que a gente estava acostumado a ver também nas cidades que foram prejudicadas, com os rios e os prédios e casas próximos do rio, sem a presença de área verde ou com uma presença muito pouca. E aqui, caso o nível do rio suba, não vai ter absorção do solo. Então, acaba que vai causar muito mais dano para a população que habita nessa cidade. Bom, como a Maria disse, nós trouxemos duas maquetes, uma com planejamento incorreto, ou seja, sem planejamento, e outra com planejamento mais qualificado. Para que ficasse melhor do entendimento de vocês perante a nossa ideia com esse trabalho, nós trouxemos um exemplo muito próximo aqui de nós, que é do bairro João Emílio, que é situado aqui na cidade de Candiota, onde já ocorreram alagamentos 2 vezes. Um ano, quando foi o primeiro ano, a gente não tem muita informação sobre, porque a gente não encontrou muitos moradores que moravam na época no bairro. E o outro que aconteceu mais ou menos em 2009, 2010, onde já temos mais contato. E conseguimos mais informações para saber como que a cidade lidou com isso, como que a população ficou, como que o bairro foi afetado. Então a gente já conseguiu mais essas informações. Bom, uma pergunta que nos fazem muito é como que a gente sabe e tem certeza que esse é o planejamento correto e não esse que, como a Maria disse, é a forma que estamos mais acostumadas. Bom, antes mesmo das enchentes, a gente já vinha planejando esse trabalho pela nossa preocupação da falta de planejamento nas cidades. Então, a gente descobriu que a Ariadne, nossa amiga, que é arquiteta, morava no bairro quando aconteceu a enchente. Então, em algumas conversas com ela para debater um planejamento correto, ela nos contou como que foi a enchente no bairro na época e como que seria a forma de planejamento correta para o bairro hoje. Claro, aqui, se vocês conhecem o bairro João Emílio, ele não está nada parecido justamente por isso, por ele ter sido construído de uma forma incorreta e não da forma correta. Foi se construindo ao longo do tempo sem planejamento nenhum. E exatamente. Que não teve um controle. E aqui, outra pergunta que muitas pessoas nos fazem é: gurias, como que uma cidade que já é construída assim pode também prevenir de algum risco de enchente ou alagamento? Bom, tem sim como prevenir nessas cidades. Mas a gente precisa principalmente de uma ajuda e de uma conscientização maior do governo, para que o governo invista nessas condições, ou seja, nas bacias, nos canais
mas tem sim, como todas as cidades, minimizarem esses impactos causados Ficarem mais seguras. e ficarem mais seguras. Com base nessa análise, o planejamento urbano ele pode orientar o uso do solo nas áreas de risco. Com isso, nós concluímos que o planejamento urbano ele é sustentável e as cidades elas podem ficar mais resistentes aos impactos de mudanças climáticas. Esse foi o nosso trabalho, a gente espera muito que vocês tenham gostado e entendido a nossa proposta. Nosso muito obrigada. Passou. Não tem problema.